Cultura Geral. Apoio. UniBH. Vestibular 2020. Bolsas de 50% e 100%. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral mais uma vez, hoje ao vivo, mais uma vez ao vivo aqui na TV Banqueta. A gente vai começar mais um programa Cultura Geral. Hoje a gente vai falar um pouco de constelação familiar e direito sistêmico. Estamos recebendo aqui, agora posso também chamar de amigo, né? O magistrado, doutor Enzo de Gesso, né? Irmão da minha amiga agora também, Cristina de Gesso, que eu já conheço há um pouco mais de tempo, através das redes sociais. E a gente vai tratar desse sistema novo, né, que tem sido aplicado no Brasil, e o direito, né, aplicado no sul do país. A gente que fez direito, eu que fiz direito aqui nas faculdades Milton Campos, nós sabemos, nós comentamos muito, que é o direito aplicado no sul é sempre um pouco mais à frente do direito aplicado no resto do Brasil, né? Então, um passo à frente, sim. Lourenço, é um prazer te receber, seja muito bem-vindo. O Cultura Geral se sente honrado com você, eu e a Ana, que nós vamos fazer essa entrevista aqui, e eu tenho certeza que será uma grande pauta para todas as pessoas, não só aqui de Minas Gerais, mas do Brasil inteiro. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, agradeço a todos e uma boa noite ou boa tarde, né? Não sabemos, assim, às 6 horas é um horário meio... É um horário fronteiriço, né? Uhum. Ana, seja muito bem-vinda, Ana. É um prazer te receber. As pessoas já estão começando a acostumar com você, viu, Ana? Um prazer é tudo meu. Muito obrigada, gente. Ô, Enzo, vou te chamar assim, vou dispensar a formalidade. Fique à vontade. Se você me permite, mas o que é o direito sistêmico relacionado à constelação familiar? Uhum. Bom, o direito sistêmico, eu acho que muita gente já ouviu falar, já teve contato. Ele surgiu com a aplicação do método das constelações familiares pelo juiz de direito Sam Storch. Ele é um juiz lá do Tribunal da Bahia e, a partir de 2012, ele começou a trazer esse método terapêutico desenvolvido por Bert Hellinger, né, lá na década de 70, com base em outras, digamos, técnicas psicológicas, por exemplo, as esculturas familiares da Virginia Satir, o psicodrama do Levi Moreno. Então, ele desenvolveu, ele aprimorou esse filósofo, esse psicoterapeuta, também teólogo, porque ele também foi padre, com base, então, nesse empirismo, nessa fenomenologia, e ele desenvolveu essa técnica, e esse juiz, ele conheceu essa técnica, o Sami, ele teve aula com o próprio Bert Hellinger, que faleceu ano passado, em setembro, e ele começou a ver as constelações como uma das saídas, um dos métodos aí alternativos ou adequados, digamos assim, para resolução de conflitos dentro do judiciário. Então, ele trouxe métodos e começou a se difundir, e hoje temos aqui no Rio Grande do Sul também, e em vários outros estados, inclusive com reconhecimento pelo CNJ. Pode ir, Ana. Fantástico. E quais tipos de conflitos podem ser resolvidos com constelação familiar? Até agora, voltando ali, que ele perguntou o que é o direito sistêmico. Então, o direito sistêmico não seria, antes de eu responder quais tipos de conflito, ele não seria, porque eu vou falando também, assim, eu sou bem espontâneo, né? Então, não, fica à vontade, o programa é seu mesmo, igual eu falei para a Cristina. Pela literatura, não se tem grande literatura hoje, mas o que se tem, assim, de livros, artigos publicados, ele não está enquadrado tecnicamente como uma nova disciplina jurídica. Não seria, até porque, por exemplo, ele está inserido, até pela resolução 125 de 2010 do CNJ, e o próprio Código de Processo Civil, novo, em 2015, ele deu essa abertura multiportas, chamada assim, para outros métodos além da mediação, além da conciliação,
né? Então ele deu essa abertura, possibilitou, e as constelações entram no sistema de justiça como um método alternativo, e não como uma disciplina nova, não como um novo ramo do direito, ele entra dentro dessa disciplina, métodos alternativos, ao meu ver. Tem autores que acreditam que as constelações poderiam ser até uma visão hermenêutica, de interpretação de regras também, ou até, eu acredito que pode ser até uma fonte, daqui a pouco, de direito, né? Como algumas regras com base nesses ensinamentos de Bert Helling poderiam ser elaborados a partir dessas 3 ordens que ele traz como basilares, que depois eu posso comentar. E o bom disso é que esse método das constelações e o direito sistêmico também não se confunde só apenas com as constelações. As práticas sistêmicas, elas podem ser realizadas não apenas pelo aquele método da representação, pode ser feitas, eu mesmo aplico nas audiências através de recursos de cartas, o próprio uso de técnicas de mediação, escutativa, comunicação não violenta. Então, essa prática sistema, essa questão de ver a parte, isso, todo o seu contexto, entender o conflito no seu contexto, não necessariamente se precisa para resolver, para se conversar um conflito exatamente da técnica das constelações, embora a gente utilize também, né? E os conflitos, eles são os mais variados que a gente pode acessar. A gente vê também estudos e aplicações até no ramo do consumidor, quando, por exemplo, as pessoas o problema do superendividamento, né? Como tem gente que acaba se endividando, consegue vencer e volta a endividar. Então, a gente não vai atacar ali, a gente consegue resolver, bom, vamos parcelar a dívida, vamos quitar aquela dívida, mas a pessoa acaba repetindo aquele comportamento. E as constelações, as práticas sistêmicas, vêm também para tentar fazer com que aquela pessoa entenda o porquê que ela está sempre repetindo esse comportamento, para a gente tentar atacar a causa e não só aquela questão ali, a consequência, aquela pontinha do iceberg, que é o conflito, assim, o superendividamento em si. E entre questões de família, questões de violência doméstica, questões criminais, questões que envolvem infância e juventude. Então, em vários ramos, não existe um ramo fixo para as constelações. A gente pode pensar, porque todo o problema que é apresentado ao judiciário, ele tem por trás seres humanos, né? E onde há seres humanos, há também relacionamentos, e a gente pode aplicar essa visão sistêmica. Enzo, nós sabemos aqui, até para o levantamento, obviamente, para fazer a pauta, eu tive que buscar algumas informações, que cada juiz aí, em média, teve em torno aí de mais de 1.800 processos num ano. Esses novos métodos de resolução de conflitos, de solucionar problemas, pode ser uma alternativa para o judiciário para desafogar essas demandas todas que ainda continuam assim. Juiz é óbvio, 1.800 processos por ano é muita coisa, né? Então, se você ter outros métodos, seria interessante mesmo, Enzo? Uhum. Tu diz esses 1.800 seria um ingresso anual de novos processos? Quando eu peguei os dados, eles vêm com... no ano de 2016, 2017, os juízes tiveram, mais ou menos pelo levantamento mais recente, uma média de 1.800 processos, 1.840 e poucos, né? Aí eu coloquei 1.800, né? Porque assim, talvez a realidade, Beto, não seja até esses dados, eu não sei, pelo menos para mim, aqui eu tenho sobre a minha responsabilidade. Agora, semana passada, eu fiz uma reunião com o cartório, 13 mil processos e 600. Essa é meu acervo de processos ativos. Uhum. Então, quem dera eu pudesse trabalhar, se fosse isso, com 1.800. Eu não sei se for a taxa de entrada, porque a gente tem esse controle também. Acho que a média nacional, acho que eles pegaram a média nacional, né? Aí tem lugar que não tem nada, tem outros lugares igual o seu, tem 13 mil, né? Eu, como trabalho em vara judicial, e essa questão da litigiosidade, que é uma cultura que a gente tem, né? As próprias faculdades de direito, todo o ensino, ele é focado na litigiosidade. Se tem que ganhar, a gente até tem a ver ali com aquele roteirinho que tu me mandaste, as perguntas que, né? A gente está acostumado com o brigar, com o excluir, o bom, o mal,
para eu ganhar, eu tenho que excluir o outro. Eu ganho e o outro perde. E os métodos alternativos ou adequados, conforme você quiser falar, eles vêm justamente para trazer um novo viés. Porque hoje não tem mais como conceber esse pensamento, né? Porque a gente está lidando com uma demanda incrível, até em razão da tecnologia. Agora a gente está passando por esse momento do Covid, né? E a gente está vendo a possibilidade, inclusive, eu já implantei no fórum, do trabalho remoto, de que muitas vezes a gente não precisa mais estar presente em reuniões. E isso também vai abrir um campo para muitas faculdades aí ampliar, porque isso tinha muito preconceito com o ensino à distância também, né? Eu não sei se vocês já tiveram, mas, tu fizeste faculdade, eu fiz um curso à distância, tu já olhava com cara feia. E eu acho que também essa questão do Covid também vai nos trazer essa possibilidade. E, ao mesmo tempo, vai ser muito mais democrático, a pessoa sem sair de casa, muito mais econômico, e também haverão novos advogados no mercado, novas pessoas trabalhando na área jurídica, e isso acaba tudo afunilando no judiciário. Porque quanto mais advogados, mais pessoas querem procurar processo também para sustentar, e é legítimo, né? E isso acaba... E a gente, por enquanto, não tem uma estrutura de Estado que possa colocar mais juízes aqui mesmo. Teria que ter mais, pelo menos 2 ou 3 juízes aqui na minha comarca. Mas, então, nós vamos trabalhando, e por isso que a gente tem a questão também da gestão de processos, como uma ferramenta que os tribunais disponibilizam para a gente poder gerenciar. A gente trabalha como se fosse hoje num ritmo industrial, né? A questão da digitalização, então a gente vai tentando se adequar a essas realidades. O direito sistêmico está limitado à resolução de conflitos ou poderia ter aplicações mais amplas na sociedade? Sim, o direito sistêmico, eu digo direito sistêmico, aí seria mais voltado aos processos, mas a terapia sistêmica, ela é aplicada em consultórios, em consultórios, em outros ramos, até nos ramos existem as constelações estruturais, ramo empresarial, existem consteladores que vão nas empresas e organizam, principalmente empresas familiares, ou até porque muitas vezes se percebe que há um desequilíbrio, há um rompimento dessas regras que o Bert chama de regras universais, ciência dos relacionamentos, que ainda que nós concordemos ou não, elas estão presentes. Ele percebeu isso, né? Claro, como eu disse, o que a gente está falando aqui, e ninguém precisa acreditar cegamente em Bert Hellinger, né? Mas ele pelo estudo dele, fenomenológico, pela observação, pela base dele científica também, na base da psicoterapia, ele percebeu que existem essas relações que pode ser tanto de trabalho, pode ser familiar, pode ser de relacionamento, no campo afetivo, e até nos conflitos judiciais, que também são consequência desses conflitos, né? Uhum. Enzo, uma pergunta, assim, já fazendo até um recorte um pouco dentro disso que você estava falando, e com a ideia de resolução de conflitos, e essas alternativas que o ser humano ele vai criando campos e caminhos, né? O mundo não é binário, né? Não é certo ou errado, você tem sempre o meio termo, e o judiciário busca esse equilíbrio. É um desafio implantar um sistema novo, até por preconceito, ou por falta de conhecimento mesmo. Como é que você vê tudo isso? Até para o Bert Hellinger, ele fala nos livros dele que toda a novidade, ela causa um pouco de desconforto, né? E o direito sistêmico, essa justiça sistêmica, ela também, por quê? Porque abala, digamos assim, não no modo negativo, mas as estruturas, porque muitas vezes um sistema, uma certa tradição, né, ela se vê ameaçada por algo novo porque ela tem medo da sua extinção. Então, a intenção, ela é meio rechaçar de início, né? Não conheço o novo porque o novo causa medo também, né? A gente sabe que o novo desconhecido causa medo. Então, trazer isso, existem muitos profissionais que têm essa resistência, e é por isso que aqui em Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul, quando eu iniciei o projeto, eu fiz 3 encontros adaptativos, digamos assim, para apresentar a ideia antes para os operadores do direito, para toda a rede de justiça, inclusive até terapeutas participaram, os psicólogos do município, que também dão nosso apoio, assistentes sociais, enfim, fiz um convite a todos os profissionais do Ministério Público, Defensoria, para que eles conhecessem, justamente porque é um projeto que ele é voluntário, a gente convida as partes para participar dos encontros de constelação. E se não houver o apoio também dos outros operadores do direito, a pessoa vai receber o convite e vai perguntar para o seu advogado,
vou ou não vou, doutor, na sessão de constelação? O advogado, eu não conheço isso, não vai. Se não é obrigatório, não vai. Então, a gente precisa essa aderência. E cada vez mais, por exemplo, como estou aqui hoje, conversando num programa de TV com vocês, é uma forma já de ampliar esse conhecimento, de fazer essa divulgação desse novo. Não precisa ninguém gostar e concordar, mas, de repente, se conhecer e gostar, é uma das outras formas ao lado dos outros métodos, né, alternativos que nós temos. Amém. Muitas vezes só percebemos os efeitos colaterais de uma certa peça de legislação ou inovação depois que eles são implementados. O pensamento sistêmico pode nos ajudar a evitar esse tipo de erro no futuro ou sempre será uma ferramenta aplicada retrospectivamente? Em que sentido, mais ou menos, você está querendo me perguntar assim? Vamos ver. Tu poderia repetir para mim? Com certeza, com certeza. Por exemplo, eu penso sobre as redes sociais. Elas foram lançadas e é só depois que nós percebemos todas as possíveis consequências que elas podem ter. O pensamento sistêmico, como que é uma coisa holística, isso poderia nos ajudar a evitar esse tipo de erro no futuro, ou sempre vai ser um processo que a gente faz depois do fato? O direito em si, ele tem essa questão, né, fato, norma, questão lá de, bem antiga de Kelsen, né, direito é norma, enfim, ele tem todo esse viés. E a gente sabe, a gente acaba que o próprio jeito de lidar com as situações, a gente acaba aprendendo depois do desastre, depois das questões, a gente fica se perguntando muitas vezes, né, mas por que a gente não previu determinada situação, por que a gente não fez algum trabalho preventivo, né? E a questão sistêmica, sim, eu acredito que ela tem essa colaboração também de prever situações, embora para Bert, na questão bem focada em Bert, tá? Não estou falando só como eu falei, teoria geral dos sistemas, ele veja muito a questão dos ancestrais como a herança, aquele campo de informação também que foi estudado pelo Rupert Sheldrake, né, esse campo mórfico, que é essa informação que nós carregamos, que nós trazemos, né, junto ao lado do nosso DNA, e que ele traz e influencia nos nossos comportamentos. Eu acho que essa visão também de ver essa questão sistêmica e aprender com todas as experiências do hoje, para a gente também não tentar repetir o futuro. Eu acho que a questão sistêmica, o pensamento sistêmico, acho que não tem mais volta, né? A gente, né, digamos que seria, não sei se eu ouso falar, mas uma evolução, né, de todo o que veio ali, o que vem antes, né, mas uma evolução que a gente consegue aprender também com o hoje para poder evitar alguma relação. E também com as experiências. Bert Helling trabalha muito nas experiências. Os livros dele têm um pouquinho de introdução, não sei se alguém já leu, e o resto tudo são casos, né, que muitas vezes, como a gente é tudo ser humano igual, a gente tem a mesma essência, e ele acredita nessas leis que são imutáveis e que regem nossos relacionamentos. E esses casos vão se repetir, assim como no judiciário passa audiência de família, vai se repetir. Por que não aprender, ver aquele caso e daqui a pouco, se for meio semelhante, a gente também não, né? Não usar como exemplo. Não sei se eu respondi, né? O Enzo, essa ideia de constelação familiar, resolução de problemas nesse sentido, direito sistêmico, toda essa mutabilidade da sociedade brasileira, também nesse quesito, também está baseado no amor, nessa ideia de trazer um pouco desse sentimento fraterno para dentro do direito também, tentar, antes de litigar, de uma certa forma, trazer um entendimento mais fraterno entre as pessoas? Sim, eu acredito que sim, porque o próprio Bert Helling, ele fala que a origem, muito dos nossos conflitos, a maioria, a gente age muito por amor e em razão do amor, e muitas vezes ele fala muito em amor cego e em lealdades invisíveis. Nós temos lealdades com o nosso familiar, com o nosso sistema, com as nossas regras, com nossa criação, e muitos dos nossos conflitos, dos nossos problemas, eles vêm dessas lealdades também, que elas muitas vezes estão no consciente e estão no inconsciente também. Então, no momento em que a gente traz para o consciente, a gente consegue visualizar e poder decidir se eu vou continuar agindo de determinada forma. E então o amor, eu acho que muitos profissionais falam e tratam a justiça sistêmica como uma justiça humanizada, né?
E esse trabalho de trazer também esse olhar mais para o ser humano dentro do sistema de justiça, ouvir mais o ser humano, tentar ouvir as suas necessidades, né? Que isso também a comunicação não violenta ela nos ensina, né? Identificar as necessidades, separar o problema da pessoa, identificar as necessidades, ouvir a escutativa, também traz esse acolhimento, a pessoa se sente acolhida. A gente percebe que as pessoas que passam por uma audiência, até uma sessão de constelação, elas ficam encantadas depois. E ainda que a constelação mostre uma dinâmica muitas vezes dura da realidade, porque a gente consegue visualizar na constelação, às vezes, o que a gente não está conseguindo ver, enxergar, né? Ainda assim, a gente vê que percebe que as pessoas, elas agem com base no amor, né? Então, é isso que o Bert nos ensina também, que a origem, tanto das coisas boas, como às vezes dos atos. Por exemplo, Bert fala que a questão de doar um filho para adoção é um grande gesto de amor, né? No momento que tu entregas, porque tu não tens, na verdade, revela a impotência daquela mãe de cuidar. E ela poderia tomar, como algumas fazem, matar, deixar numa lixeira, mas ela tem tanto amor por aquele filho que ela acaba doando e entregando aquele filho que ela concebeu. Claro, é uma visão, também uma possibilidade, digamos assim. Mas também, a gente, no primeiro momento, a gente pensa, aquela mãe, ela é ruim, ela doou o filho, né? Mas é aquela questão, a impotência dela é tão grande que ela acaba doando, e também por um gesto de amor. Bom, eu vou doar para alguém que cuide desse meu filho. Então, muitas atitudes ali, de acordo com as práticas sistêmicas, são baseadas no amor, né? Para mim, parece uma maneira extremamente eficaz de criar empatia entre comunidades e entre famílias. Vivemos em tempos cada vez mais polarizados. Na sua opinião, doutor, isso torna o pensamento sistêmico mais ou menos relevante? Tu podes repetir de novo para eu pegar outra ideia? Claro. Parece para mim uma maneira para criar empatia dentro de famílias e comunidades. Para criar... É uma maneira empática de resolução. Sim, criar empatia, tá. Uhum. Exatamente. E como nós vivemos em tempos cada vez mais polarizados, na sua opinião, isso torna o pensamento sistêmico mais ou menos relevante? Sim, ele é relevante justamente porque a gente vai ver, porque essa questão a gente não vai olhar aquilo que determinada pessoa está trazendo, a gente vai olhar com base num contexto, né? A gente sabe que muitas pessoas são radicais, polarizadas, como disse, isso está certo, isso está errado, eu sou a favor disso, eu sou a favor daquilo, mas a gente vai ver o contexto e através até dessa entrevista, da escuta, a gente vai ver o que tem por trás daquilo, porque muitas vezes o que a pessoa expressa não é o que realmente ela quer, né? Ou o que ela realmente sente, o que ela realmente necessita. E a gente, através desse olhar mais calmo, mais sistêmico, a gente vai tentar descobrir o que tem, né, por trás daquele desejo, daquela questão, e ver realmente qual é a verdadeira necessidade. Eu acho que vem a colaborar, sim, para essa questão. Enzo, Bauman está muito relacionado ao direito sistêmico? A questão da modernidade líquida, né, que é um livro também, né? Olha, sistemicamente, acho que sim, porque ele traz essa questão dessa pós-modernidade, dessa modernidade líquida, essa questão de tudo é volátil, tudo está muito rápido, né? E a questão, eu acredito que ele tenha um pouco a ver também, tu falaste ali do amor líquido, né? Acredito que ele tem um pouco a ver com a questão sistêmica, embora ali ele está analisando como é que hoje a gente está vendo a nossa realidade, de como é que a gente vive hoje, né, nessa questão dessa liquidez, do descartável, de tudo, né, de tudo se passa, tudo se, né, e a questão sistêmica ela é mais voltada para a gente botar as coisas nos seus lugares também, né. O próprio termo constelações familiares são posicionamentos, é uma tradução que vem de as coisas estarem nos seus lugares, né. Então eu acho assim que a questão sistêmica vem até um pouco para a gente tentar se focar um pouco realmente no que nos interessa como relacionamentos, né? E não nessa questão assim de tudo ser muito rápido, tudo ser muito líquido, tudo ser muito descartável hoje em dia, né? Então eu acho que ele vem um pouquinho mais... É desafiador, Enzo? Sim, é um desafio, né? Um desafio a gente lidar com... Porque a nossa tendência, geralmente, é classificar, né? A nossa tendência é classificar
e dizer, olha, por exemplo, vamos ver, um réu, né? Questão de justiça, né? O que é a nossa tendência mais fácil de dizer? O réu é ruim, é mau, e nós vamos excluir. Esse é o pensamento que ele, né, que a gente foi criado nele, né? Isso é bom, isso é ruim. E o que é ruim, a gente exclui. Então, o que é a solução, por exemplo, para o réu? Vamos prender. Tanto é que a gente vê hoje muito noticiário, o réu assaltou, não sei o quê, e ainda não foi preso. Então, a gente já pensa automaticamente que alguém que fez alguma coisa tem que ir como se fosse isso a solução. E se a gente pensar sistemicamente, ver que realmente não é a solução de todos os problemas, se fosse, não haveria mais criminalidade, né? Se a solução sempre fosse assim, não haveria mais criminalidade. Então, é um complexo, né? A realidade ela é muito complexa, né? Então, é um desafio, porque a gente vê constantemente. A própria lógica da litigiosidade, ela é assim. Para eu ganhar, eu tenho que excluir o outro. Para eu ganhar uma ação de guarda, eu tenho que desqualificar a outra parte, né? Então, eu tenho que dizer, o advogado tem que dizer, bom, a mãe não está cuidando direito, ela trabalha fora, ela deixa o filho fora, ela deixa o filho com os amigos. Então, para eu ganhar, eu tenho que excluir, eu tenho que atacar. E é isso que a visão sistêmica, ela não vê nesse ponto, ela vê em incluir, porque o Bert Hellinger fala que um dos princípios das constelações, que é o pertencimento, fala justamente da não exclusão. Todos pertencem, todos têm seu lugar. E no momento em que tu exclui determinado membro de alguma família dentro daquele sistema, também tu está ferindo a própria criança, a própria parte interessada, justamente porque ela também é 50% mãe, 50% pai. Então, é bem complexo. Então, o desafio é esse, porque a gente está acostumado com essa cultura do sim e do não, do bom e do mal, do causa e efeito, e isso a gente sabe que não serve tanto mais, né? Embora a gente tenha que respeitar alguns casos, sim, a gente tenha que agir assim, porque talvez naquela situação seja necessário daquela forma tradicional, né, heterocompositiva, digamos assim, que o juiz decide a vida das pessoas e diz o que é bom e o que é ruim, né, conforme a legislação e conforme as provas, mas a melhor, eu acho que uma das melhores saídas hoje para também lidar com toda essa... e o CNJ, o próprio judiciário todo, ele apoia a questão autocompositiva, em que as pessoas conseguem ver os seus problemas, participam da solução, há uma participação, uma inclusão, e a partir daí conseguem ver um novo... E aí evita-se até novas demandas, né? Porque muito que a pessoa sai satisfeita como um todo e não imposta por um juiz, por uma decisão, a pessoa, de repente, tem já uma satisfação mais global, né? E não apenas do litígio que é extinto ali. O processo mais um número, vai lá, extinguiu e terminou. Só que os conflitos continuam, né? Por isso a gente sabe que sempre vem outras ações, enfim. Por último, eu gostaria de perguntar qual é a diferença do pensamento sistêmico para o pensamento cartesiano do Descartes? Então, o pensamento sistêmico, ele tem essa origem de que eu até anotei aqui, que é uma coisa que é bom se falar também, né? Ela tem essa origem de que inclusive, foi estudado pela teoria geral dos sistemas, por Ludovic van Bertalanffy, que é um biólogo austríaco, que em 1950 fez esse estudo dos sistemas, e ele diz o seguinte, que isso se aplica também à família. O todo, ele é muito maior do que a soma das partes, né? E a gente tem que considerar, por exemplo, então, assim, no pensamento sistêmico, 2 e 2 é igual a 4? Talvez não, porque a gente considera variáveis. Agora, já no pensamento cartesiano, de Descartes, né, quando ele analisa, ele fragmenta, há uma fragmentação, né? Então, as coisas, ele se quer aquela certeza, aquela questão quase matemática, digamos assim, né, de que 2 e 2 são 4 e deu para a bola. Você quer ter aquela certeza científica. E no pensamento sistêmico, não. Né? A gente poderia conceituar o pensamento sistêmico também como uma totalidade articulada e interdependente, né? E não um simples agrupamento de partes. Então, por exemplo, dentro de uma família, no momento que você mexe num membro, exclui um membro, né, como até dentro de um sistema, dessa questão, que esse autor ele é muito usado na administração, né? Quando se mexe dentro de um... Depois, se tiver com um problema de horário, aí vocês vão me falando, tá? Não, tá tudo tranquilo, tá tudo bem. E aí, dentro de um sistema, o sistema, ele tem, esse autor, ele traz muitas características que se aplicam também. Por exemplo, o sistema, ele quer sempre se manter em equilíbrio. Até o nosso corpo, por exemplo, o corpo trabalha para sobreviver.
a família também trabalha para sobreviver, né? E aí, muitas vezes, quando um membro da família é excluído, falece, ou simplesmente é excluído, escanteado, esse sistema vai ter que entrar em equilíbrio, aquele buraco vai ter que ser preenchido muitas vezes por outro, e aí surgem vários conflitos, problemas. Então, a gente entende que as peças se interrelacionam, existe uma energia, existe um campo de informação, existem, digamos, acordos, contratos não falados, e que estão muitas vezes no inconsciente, que fazem parte. Existe essa herança também que vem dos nossos ancestrais, que se começou a estudar a partir, então, da Segunda Guerra Mundial, em que netos de pessoas que passaram pelo Holocausto começaram a ter fobias relacionadas a sufocamento e nunca viveram aquela situação. E a partir daí se fez aqueles experimentos com ratos, né, lá na Califórnia, e que viram que também até traumas podem ser dados, existe um campo informacional. Então, a gente começa a entender que a origem dos conflitos, essa questão sistêmica, ela é muito importante para a gente poder analisar e tentar ver mais ou menos a origem. Eu até estava pensando, eu dando uma lida no meu material, tudo, a questão até da medicina, né? Eu vou contar uma história pessoal. Quando eu tinha 17 anos, eu tive pedra na vesícula, tá? E aí, esse pensamento mecanicista cartesiano de que é o que é, aquilo é aquilo que é, e não vamos, né, e aquilo é, e ponto, vinha até na medicina. Uma, porque a medicina, o Descartes ensinou que se dividir em partes, né, para estudar, não se estuda todo num conjunto, se divide em partes. Tá bom, alguns casos é bom dividir em partes mesmo, né, para a gente poder ter um método, digamos assim. Mas, por exemplo, eu cheguei e eu fui no médico, consultei, e eu fiquei com um mês para descobrir meu diagnóstico. Por quê? Porque um jovem de 17, 18 anos não poderia ter pedra na vesícula, porque não era doença de jovem, era doença de velho, de pessoa. Só que aí acontece, se eles pensassem sistemicamente, digamos assim, se houvesse esse pensamento, que hoje a medicina já está mais aberta, de que uma área está interligada à outra, se tu tem uma cárie num dente, pode ser que tu tenha um problema com o estômago, se aquela cárie vier, aquele, né? A gente sabe, bom, embora a gente vá sempre num dentista para tomar cárie, a gente sabe que muitas vezes o sistema como um todo interage, né? E se eles tivessem pensado, bom, vamos pensar o histórico desse menino, que era gordinho, que a alimentação não é igual à alimentação antiga lá, que o pessoal comia coisa mais saudável, mais da fazenda. O produto industrializado hoje, né? Toda essa química que a gente consome, como não vão os jovens hoje tem crianças com colesterol, coisas que não se admitia antes, e hoje tem. Então, se a gente pensar, bom, foi isso que eu acredito que tenha sido isso. Não descobriram o meu diagnóstico, eu tive que me operar às pressas, porque não acreditavam que um jovem tivesse esse problema, que era um problema até então tido como de velho, como de pessoas mais velhas. Então, é isso que eu acho que é... Enzo, chegamos ao final aí do Cultura Geral. Que recado que você deixa para a sociedade brasileira? Até mesmo porque... esse recorte eu preciso fazer, porque como... não sei se em Minas Gerais tem sido aplicado esse sistema, mas vai chegar aqui certamente. Então, qual o recado que você deixa para as pessoas que estão nos assistindo, os advogados que vão nos assistir, estão nos assistindo e também vai assistir no futuro, esse programa que vai ficar eternamente agora nas redes sociais, como é que deveria ou que devem pensar o direito daqui para frente, usando também uma ferramenta tão nobre como essa, que é o pensamento sistêmico, dentro da constelação familiar. E é uma coisa também, queria fazer um outro recorte, que foi a entrevista que eu fiz com o Rodrigo da Cunha, presidente do IBDFAN, em que a gente tratou, assim, inclusive, da psicologia, da psicanálise, né, ligada à resolução de conflitos também, né, porque às vezes o amor, é uma palavra, até foi uma frase dele, né, ele morre em um lugar para nascer em outro, né, então eu acho que está muito ligado a essa ideia de resolução de conflitos também, né. Que recado que você deixaria? Bom, o recado que eu deixo é cada vez os profissionais que se interessaram pelo tema procurarem conhecer, sem julgamentos, digamos assim. Vou para conhecer, assim como eu conheci no primeiro momento, eu estranhei, não gostei, mas me dei a oportunidade, de repente, de conhecer e também hoje a gente entender que não excluindo o direito tradicional, a aplicação fria da lei, porque ela também é importante, mas tentar entender que como a gente lida com seres humanos, né, e todas ali, até uma questão, como eu falei, de consumidor,
existe um ser humano por trás, com seu histórico, com toda a questão sistêmica, a gente tentar entender que a gente também, só o conhecimento jurídico, muitas vezes não nos basta. A gente buscar outras fontes, como tu falaste, da psicologia, né? Buscar outras fontes. Então, a gente ter esse conhecimento, tentar buscar sempre um conhecimento multidisciplinar, interdisciplinar, para a gente poder tentar lidar cada vez mais com os conflitos de uma forma um pouquinho mais adequada, um pouquinho mais humana, né? Então, acho que esse é o recado. Buscar informação, estudar sempre, se atualizar sempre, e estou à disposição para o que precisarem. Quem quiser conversar comigo, tem o meu Instagram ali também, aí o pessoal pode entrar em contato. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Ana, muito obrigado também pela sua participação mais uma vez. Já está ficando conhecida aqui, né? E a gente vai fazer um programa, amanhã nós voltaremos. Enzo, mais uma vez, um abraço aí na sua irmã, doutora Cristina, né? Que é uma pessoa extremamente educada, maravilhosa, pessoa que também ajudou a fazer essa ponte com você. E vou te esperar aqui mais vezes, tá bom? Um grande abraço. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, queridos, tá bem? Tchau, tchau. Gente, um grande abraço. Só um minutinho, viu, Enzo? Não sai ainda não, que a gente precisa encerrar lá na TV. Um grande abraço, gente. Até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral, às 18 horas ao vivo aqui. Pode atrasar um pouquinho, mas a gente chega, tá bom? Um grande abraço e até amanhã. Cultura Geral. Apoio. UniBH. Vestibular 2020. Bolsas de 50% e 100%. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.